Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Rafael Santana e hoje com um convidado muito especial, além de amigo, uma pessoa que eu admiro muito, Rodolfo Kapler. Seja bem-vindo ao canal, Rodolfo. Muito obrigado, Rafa. É uma alegria estar aqui de volta, né? Já estive aqui nessa casa trabalhando, em outras ocasiões também participando. Sim. Então, me sinto muito bem à vontade aqui. Obrigado pelo convite. Você já teve de todos os lados da mesa aqui, Exatamente. até de em bastidores aqui, né? Bastidores também. A casa é sua aqui. Sim. É, o meu convite para você aqui, Rodolfo, para a gente falar um pouco de um tema que você tem se destacado muito, as suas opiniões têm se destacado muito, que é o tema política e religião. Para quem não conhece, você é jornalista, escritor e teólogo. E tem as suas opiniões têm sido requisitadas pelos principais meios de comunicação hoje do Brasil. E eu tenho feito uma reflexão a respeito de política e religião, e esse movimento, esse fenômeno da direita brasileira tem incorporado essa bandeira do cristianismo, né? Principalmente na figura do Bolsonaro e com aquele lema Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, são jargões aí que ele tem repetido, e ele tem arrastado multidões de evangélicos, né? Vamos dizer assim, você como teólogo e pastor também protestante, acho que a gente pode puxar um pouco esse recorte para os evangélicos, né? E inclusive é muito tema dos seus livros que a gente vai falar sobre eles. Ah, e enquanto a esquerda foi se distanciando, desse público. E aí a pergunta que eu queria fazer como tema principal da nossa conversa, e a gente vai ramificar entre outros temas, a igreja evangélica se distanciou da esquerda ou a esquerda se distanciou da igreja evangélica? Podemos começar por aí? Uma fácil? É uma fácil pergunta, que a resposta será muito complexa. Eu acho que a gente precisa voltar para as origens de tudo, né? Então, se a gente olhar para Jesus, os discursos de Jesus, a gente vê os evangelhos, né? Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vê que Jesus, ele teve um discurso um tanto quanto conservador, né, quando Jesus, ele diz que os homens não poderiam mais, se distanciar das suas esposas ou dar carta de divórcio, lá no Sermão do Monte, a não ser que houvesse imoralidade sexual. Jesus, ele está endurecendo o discurso dele, ele está transparecendo um conservadorismo. Né, Jesus ele está dizendo que o casamento é indissolúvel, e isso nos dias de hoje seria visto como algo altamente conservador. E Jesus também, ele demonstra um grande cuidado com o pobre, com o oprimido, né. Jesus ele diz que devemos dar de beber para quem tem sede, dar de comer para quem tem fome, vestir os nus, visitar os aprisionados e acolher os estrangeiros ou aqueles que são chamados hoje de refugiados. Esse é um discurso hoje visto como altamente progressista, altamente de esquerda, digamos assim. Então a gente vê Jesus, ora sendo conservador e ora sendo, eh, progressista, inclusivista. Se a gente olhar com os olhos, né, que nós temos hoje, seria um anacronismo. E se nós olharmos para a história do cristianismo, os cristãos, eles sempre se preocuparam com as pessoas, eh, deixadas à margem da sociedade. As primeiras universidades foram criadas por cristãos, a gente não pode esquecer disso. Os primeiros hospitais foram criados por cristãos. Olha que coisa interessante, né, os cristãos, eles criaram os hospitais para acolher as pessoas que sofriam. Então a gente vê toda a ação humanitária, nos últimos 2000 anos, sendo perpetradas pelos cristãos. Aí a gente tem, a Revolução Francesa ali no século, 18, né, em 1789 tem a Revolução Francesa. É dali que surge, né, os tradicionais conceitos de direita e esquerda, na Assembleia Nacional Constituinte da França, e a partir desse processo da Revolução Francesa, a gente vê o quê? Aqueles que eram tidos como os de esquerda, que se assentavam, né, do lado à esquerda ali da Assembleia Nacional Constituinte da França, eles acabaram dominando, né,
exercendo poder, e eles deixaram a religião de lado. A religião, ela foi deixada de lado, inclusive mudou-se até o calendário. Isso é história. Depois nós temos, mais para frente, né, nós temos ali no século XIX, finalzinho do século XIX, a gente tem o Marx, que desenvolve toda a sua teoria, a teoria, né, do materialismo dialético histórico. Interessantíssimo ler o Marx, porque o Marx faz críticas ao capitalismo. Acho que todo mundo que vive hoje, né, numa sociedade capitalista, né, de livre mercado, deveria ler o Marx. As pessoas não leem o Marx. E o Marx, ele acertou em muitas das suas críticas, mas, a meu ver, o Marx errou quando ele fez críticas à religião. Algumas críticas à religião são verdadeiras na sua constatação, né, no diagnóstico, mas o Marx, por exemplo, ele bania a religião como se fosse algo realmente importante da vida das pessoas. E a partir dessa tradição do Marx, é que a gente vê a esquerda tradicionalmente, né, ou as esquerdas, no plural, ela se distanciando, de todo aspecto religioso, né, e consequentemente do cristianismo. Mas esse divórcio entre cristãos e a esquerda, ou as esquerdas, ele acontece, assim, Rafa, a gente pode cravar no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, quando surge ali a tal da Guerra Fria, né. Então os 2 blocos, né, o bloco da União Soviética e o bloco dos países ocidentais, Estados Unidos representando, né, ali o grande, país capitalista. A partir desse período é que os discursos, cristãos, evangélicos, protestantes, sobretudo nos Estados Unidos, eles começam a surgir contra a esquerda, enxergando a esquerda como algo do diabo, enxergando, o comunismo como uma ideologia maligna, demoníaca. Tanto, se a gente começar a dar uma olhada mais a fundo nos livros que foram publicados nesse período nos Estados Unidos, né, que sempre representou ali, né, o grande baluarte do protestantismo, no mundo, a gente vai ver que vários livros foram escritos demonizando Marx, demonizando, a esquerda ou as esquerdas. Então começa, a gente pode, estou sendo aqui bem breve, né, é algo muito mais amplo, mas a gente pode identificar que esse grande divórcio, ele acontece de fato, com a Guerra Fria. Hum. Aí, quando a gente olha para o Brasil, isso começou a acontecer no Brasil também nesse mesmo período, né. Nós tivemos por exemplo, a ditadura militar no Brasil, né, a ditadura civil militar, e essa ditadura, que começa em 1964 e vai até 1985, né, então foram 21 anos de ditadura civil militar. Os militares foram apoiados pelos católicos apostólicos romanos e pelos evangélicos, né, os protestantes, que era uma minoria ali nos anos 70, eram 5%, um pouquinho mais, e eles apoiaram as grandes denominações. A gente não pode, fingir que isso não aconteceu, mas as denominações históricas, todas elas, quando eu digo todas, eu me refiro às grandes lideranças dessas denominações, apoiaram a ditadura militar. Os Histórica batistas, protestante? os Isso, isso. batistas, os presbiterianos, os metodistas, apoiaram, né, na sua grande maioria, em Minas Gerais, apoiaram a ditadura militar, sob essa lógica de guerra cultural, né, dessa coisa da Guerra Fria. A esquerda pertence a Satanás. Por exemplo, um cara que eu gosto muito, Rafa, tenho uma grande admiração pela biografia dele, é o Billy Graham, que foi o maior pregador, evangélico do século XX, né. A minha mãe teve a experiência de conversão dela em São Paulo, em 1978, na cruzada que o Billy Graham fez no Morumbi. Então foi uma figura muito respeitada nos Estados Unidos, né. Ele aconselhou todos os presidentes americanos desde que ele começou o ministério dele, até acho que o Barack Obama, se eu não me engano. Depois ele foi ficando mais velhinho, mais debilitado. De democratas a republicanos, todos o respeitavam, ele orava por todos os presidentes, não era uma coisa partidária, ideológica, era realmente um papel que ele exercia como um líder espiritual ali, que abençoava aquela nação. E pregou no mundo todo. Mas o Billy Graham, se você pegar a biografia do Billy Graham, no início do ministério dele, quando ele era bem jovem, ele fez pregações demonizando, o comunismo, as ideologias de esquerda. Depois, com o tempo, ele foi amadurecendo, estudando, aí ele fez o doutorado dele, foi abrindo a cabeça, ele parou com esses discursos, né, não pregava mais esse tipo de coisa, porque ele era um produto do seu tempo, né. Então, só para a gente ter essa noção. Então, esse divórcio acontece nesse período. Uhum. E aí depois a gente tem, né, nos últimos anos aí, um
digamos assim, uma ascensão, né, da direita no Brasil e depois da extrema direita, né. E aí esses discursos, maniqueístas, né, de a luta do bem contra o mal, comunistas e capitalistas, mocinhos e bandidos, esse discurso volta a ganhar força no Brasil. Uhum. Mas não sei se eu consegui responder essa pergunta complexa, mas é mais ou menos dessa maneira que eu entendo todo esse divórcio que aconteceu entre, cristãos e esquerda, né. É. Eu sei que a pergunta já começou, o jogo já começou indo pro ataque. Vamos colocar a bola no chão Vamos. agora. E religião e política se misturam, se conversam? Sim, Porque por muito tempo a gente ouvia dizer a célebre frase, né? Futebol, política e religião a gente não discute. Mas especificamente religião e política, eles têm ponto de contato? sim, se misturam, sempre se misturaram, não tem como não se misturar. Se olhar para o Império Romano no século I, os imperadores eram adorados como deuses, eles, reivindicavam deidade, queriam ser adorados e eram adorados. Então, você vê que a política e a religião estavam misturadas naquele período. Dá um passo mais atrás, a gente vai vamos ficar aqui na Bíblia, né, que é a história, tá. Sim. Para quem crê, para quem não crê, é história. Uhum. Vamos para o antigo Israel, né, os reis de Israel, vamos pensar em Davi, que todo mundo conhece, né, o rei Davi. O Davi ele era um líder religioso da nação, mas ele também era o líder político. Então, olha a mistura. Aí você olha para os reis do antigo Israel, todos eles exerciam essa dupla função. Eles eram líderes políticos e, ao mesmo tempo, líderes religiosos. Aí depois vai para o Império Romano, século I, a gente vê essa mistura. A gente vê isso acontecer desde que a igreja, católica, apostólica romana, ela se torna, ou melhor, desde que o a fé cristã se torna uma religião, que é o cristianismo, no século IV, ali em 312, né, Constantino supostamente se converteu, o imperador, e ele faz da religião cristã, que não era uma religião, né, era uma espiritualidade. Ele faz dessa espiritualidade uma religião e estabelece ela como a religião oficial do Estado. Desde esse período do século IV, religião e política se misturam. Aliás, se misturavam antes, mas passaram a se misturar muito. Então essas 2 facetas sempre se misturaram. Agora o que não pode se misturar, a meu ver, é política, ou melhor, religião e Estado. Aí não. O problema é sempre esse, Rafa, é a relação, essa aliança, né, entre, religião e Estado. Não religião e política, porque elas se misturaram, se misturam, sempre se misturarão por um fato simples, que é o seguinte: o ser humano, ele é religioso. Ele é religioso. Não há civilização na história da humanidade que não tenha nenhum tipo de religião. Não encontraram até hoje uma civilização ateia. Até hoje não encontraram. Há umas 2 décadas atrás, um pouquinho menos de 2 décadas, não vou lembrar aqui mais ou menos se é 18 ou 15 anos, alguns antropólogos americanos foram na Amazônia, descobriram uma tribo lá que não tinha contato com a civilização e eles chegaram à conclusão de que era uma tribo ateia. Aí eles foram investigando mais, investigando, descobriram que não. Eles tinham uma espécie de relação com os mortos, então isso é um tipo de religiosidade. Até hoje não se encontrou civilização não religiosa, arreligiosa, digamos assim, né. Então, por isso, o ser humano é religioso e o ser humano é um ser político, um animal político, como dizia o Aristóteles, né. Então o animal religioso, que é o ser humano, ele também é um animal político. Então, sempre essas coisas vão se misturar. Agora, a religião e o Estado, essa união nunca deu certo. Começando com o estabelecimento da fé cristã como uma religião e a religião principal, oficial do Império Romano. A partir do século IV, quando essas 2 coisas acontecem, a gente começou a ver toda a sorte de corrupção, olha para a história do cristianismo desde o século IV em diante, né. A gente vê muita coisa errada acontecer, porque tem essa ligação, né, da religião, com o Estado. Esse é um problema, um grande problema. Quando você fala que o homem é um ser, o ser humano é um ser religioso,
E aí você fala que o Estado não pode ser religioso, mas o Estado é governado por pessoas, é, Que são pessoas religiosas. religiosas. Como que eu faço essa separação de uma maneira saudável? Porque isso provavelmente é uma das suas críticas em um dos seus livros, e fica à vontade para citar e mostrar seus livros. Nós estamos aqui para isso mesmo. Como que eu faço essa separação e onde que, na sua visão, nós estamos errando hoje aqui no Eu, Brasil? eu acho que é importante, Rafa, excelente pergunta, né? Acho que essas boas perguntas são perguntas que o público faz, né? Não perguntar coisas técnicas que ninguém está entendendo o que está sendo perguntado, né? Sim. Mas eu acho que essa é uma excelente pergunta, por quê? Porque você chegou no cerne do nosso problema. No Brasil e nos Estados Unidos também, mas no Brasil principalmente. Hum. Que é o seguinte, a, a criação, o entendimento que nós temos do Estado moderno, quando a gente vai estudar Estado moderno, tem um pilar ali que é essencial, que é a separação entre igreja e Estado. Então esse é um pilar da democracia, das democracias liberais, né, do Estado moderno, a separação entre igreja e Estado. Isso acontece no período pós-reforma protestante, ou seja, é um contributo dos protestantes históricos. Então os protestantes no início, eles começaram a ser perseguidos, né, o processo de contra-reforma, eles tiveram que se alinhar com algumas autoridades, reis e tal, para não serem mortos, mas depois, com o tempo, eles tiveram que se separar. Então esse é um contributo da reforma protestante, que é o seguinte: a igreja, a igreja ela tem o seu escopo de atuação e o Estado tem o seu escopo. Como dizia o Martinho Lutero, né, o Martinho Lutero, o grande reformador, o ícone da reforma protestante, ele tinha ali a doutrina dos dois mundos, né, das duas esferas, que é o seguinte: o Estado tem ali a sua esfera de atuação, a igreja não deve se meter no Estado. A igreja não tem que meter o dedo nas coisas do Estado. E a igreja tem a sua esfera de atuação. O Estado não pode se meter nas questões da igreja. Então, quando essas duas coisas andam dessa maneira, tudo corre bem. O Estado pode fazer algum tipo de parceria com a igreja e a igreja com o Estado, sim, em questões específicas, para o bem comum. Então, a gente tem um problema de saúde pública, as igrejas podem ser um braço para ajudar o Estado, né? As igrejas podem, e elas contribuem muito com ONGs, né? Com a atuação social humanitária. É uma parceira do Estado. Você imagina se as igrejas evangélicas no Brasil desaparecessem hoje, o Brasil se tornaria um caos, porque nas igrejas evangélicas, eu não estou incluindo as católicas, né? Não estou incluindo os outros grupos religiosos que ajudam também demais. Estou falando dos evangélicos, que é aqui No nosso o recorte aqui, grupo, né? o grupo do qual eu faço parte. Mas os evangélicos no Brasil, as igrejas evangélicas, elas ajudam muitas pessoas que têm problemas com drogas. O cara chega lá, o cara é dependente químico, né? Como se diz aí no jargão popular, é um nóia, Hum. né? E ninguém consegue recuperar esse cara. O cara vai pra cadeia, sai, o cara não tem transformação. É um doente, Hum. uma pessoa que tem um problema de saúde. Mas o cara entra na igreja e comumente é recuperado. Sim. Muitos são recuperados, né? A fé tem esse poder de transformar, e não só a fé, a coletividade, né? A Uhum. pessoa chega ali, ela é abraçada, ela é cuidada. O Estado não consegue cuidar de uma pessoa 24 horas por dia, a igreja consegue. E ele passa a ter dignidade ali, tá? Dignidade. Logo ele já é ele tem alguém, ele tem uma posição de destaque, ele é um diácono. Isso, E exatamente. aí Ele é reconhecido. ele é Isso. E reconhecido, as né? igrejas trabalham com clínicas, muitas igrejas têm suas próprias clínicas ou trabalham em parceria. Só estou dando um exemplo, que se as igrejas evangélicas desaparecessem hoje, o Brasil se tornaria um caos. Então, por isso as igrejas elas atuam como parceiras do Estado. Então, esse tipo de relação é positiva, mas agora alianças, alianças mais profundas entre igreja e Estado, elas não podem acontecer entre qualquer religião e o Estado. Senão a gente se torna um Estado teocrático. É como acontece, por exemplo, Rafa, no norte da África. A gente tem no Oriente Médio, a gente tem países que são islâmicos. Tem a lei que rege o país, é a Sharia, que é a lei islâmica. Então, assim, é a religião dominando mesmo todos os aspectos da sociedade. Nesses países, com todo o respeito que eu tenho aos nossos amigos e irmãos, que eu creio que todos nós somos uma família, né? A humanidade foi criada por Deus. O Pai é nosso, né? Então, aos nossos irmãos, amigos muçulmanos, que temos em Piracicaba, inclusive, com todo o respeito,
Mas viver nesses países é horrível. Por quê? Porque as pessoas que vivem, debaixo de uma lei teocrática, elas não têm liberdade. Isso poderia ser um cristão no poder que estabelecesse a fé cristã como a principal religião oficial, também seria algo horrível viver, eh, debaixo de um sistema assim. Mas enfim, aí o problema é quando há uma aliança, mais profunda, né, alianças políticas, então isso, compromete a liberdade religiosa das pessoas, em primeiro lugar, isso compromete, a liberdade de pensamento das pessoas e a liberdade política das pessoas. Então esse é o grande problema, esse é um contributo, a gente só tem democracia liberal, a gente só tem um Estado moderno, porque temos a separação entre igreja e Estado. Só que o que tem acontecido, Rafa, infelizmente, é que, esse princípio tem sido deixado de lado há muitos anos no Brasil, há muitos e muitos anos. Porque o princípio de separação entre igreja e Estado é o que dá também substância para aquele conceito que nós temos da laicidade do Estado, que o Estado não pode, o Estado não é ateu, né? Ele não é, arreligioso e também não é irreligioso, mas o Estado ele não tem uma religião oficial. Ele não pode privilegiar uma religião em detrimento das outras. E isso é a laicidade do Estado. O Brasil é um Estado laico. Significa o seguinte, que os políticos que ali estão podem ter sua religião. Pode ser evangélico, pode ser de religião de matriz africana, pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode ser o que for. Mas o Estado não tem uma religião. O Estado brasileiro não tem uma religião, não pode ter uma religião. Porque se tiver uma religião, as outras religiões serão comprometidas. Então, esse é o princípio da laicidade do Estado, que é consequência da separação entre igreja e Estado. Então, as críticas que eu faço, seja escrevendo livros, artigos ou dando entrevistas como essa, é sempre nesse sentido. É de que nós não podemos ferir esse princípio mor da democracia liberal, que é a separação entre igreja e Estado. Isso compromete o Estado, a política fica a política institucional fica comprometida e a igreja fica comprometida. Quando a igreja se aliança com o Estado, ela fica comprometida. Tem uma máxima, Rafa, muito interessante do Martin Luther King Jr., né, pastor batista negro, norte-americano, para quem está acompanhando a gente, que talvez nunca tenha ouvido falar sobre ele, ele foi o ícone da luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, né? Ele conseguiu, junto com o movimento de igrejas evangélicas da sociedade civil, ele conseguiu, junto com todas essas pessoas, conquistar os direitos civis para os negros norte-americanos. Eles não tinham os mesmos direitos, né? Havia uma espécie de apartheid, né? A segregação muito forte. Tinha igreja só para brancos, negros não podiam entrar, né? Escola só para brancos, negros não podiam entrar, praças públicas que só brancos poderiam transitar ali. E hoje não. Hoje tem muito racismo nos Estados Unidos, mas um negro pode entrar em qualquer lugar que o branco entra, e se ele for rechaçado, isso é contra a lei do país, né? E o Martin Luther King morreu, inclusive, foi assassinado por conta dessa luta. Dito tudo isso, o Martin Luther King disse o seguinte numa das suas cartas, né? Que ele ficou preso e tal, injustamente, e na prisão ele escreveu ali algumas cartas, né? Ele diz assim que a igreja ela não pode ser senhora do Estado, tampouco ela pode ser vassala do Estado, ela pode ser uma serva do Estado. A igreja deve ser a consciência crítica do Estado. Interessante, né? Ela não pode ser senhora do Estado e nem serva do Estado, vassala do Estado, mas a consciência crítica do Estado. A igreja, ela tem esse papel social, religioso e espiritual, que é sempre ser a consciência crítica do Estado. Se o Estado está fazendo algo errado, a igreja deveria chamar atenção, falar, ó, não está certo isso. Mas agora, se a igreja se aliança com o Estado, Rafa, pense comigo, ela não se torna consciência crítica, ela perde seu papel. Ou ela vira senhora, como acontece em muitos países, ou ela vira vassala, como tem acontecido no Brasil, na minha opinião. Eu, eu acho que não é difícil a gente entender que esse, essa possessão da igreja dentro do Estado, ela ainda não chegou no ápice. Não. É um movimento ainda com uma curva de crescimento. Quando nós olhamos politicamente na base da pirâmide, nós vemos
cada vez mais pastores, vereadores, nós vemos cada vez mais pastores deputados, influência sobre governadores e até mesmo partidos políticos de igreja. Qual a análise que você faz do futuro próximo político do Brasil em relação a esse movimento evangélico? Ele vai crescer ainda mais? Quais as consequências disso? Onde que vai parar? O que isso vai acarretar para o futuro do Brasil e até mesmo da igreja? Porque isso acaba trazendo uma marca para a igreja, um rótulo para a igreja evangélica, né? Sim. Antes de eu responder especificamente essa pergunta, aliás, estou respondendo aqui, né? Eu acho que é importante também a gente pontuar uma questão que eu não pontuei. Que no Brasil, as primeiras constituições brasileiras, elas não respeitaram o princípio de separação entre igreja e Estado. A Igreja Católica, Apostólica Romana, ela sempre se assenhorou do Estado brasileiro. Importante dizer isso. Antes dos evangélicos, né? Sim. Ela sempre se assenhorou do Estado brasileiro. Aí, quando nós vemos os evangélicos protestantes, que eram uma minoria no finalzinho do século XIX, eles atuaram de uma maneira ou de outra para que o princípio de separação entre igreja e Estado fosse outorgado na nova Constituição. Então, só para a gente deixar claro, o papel dos católicos apostólicos romanos sempre foi um papel de muita hegemonia quando a gente pensa no campo da política no Brasil, até hoje, tá? Mais do que os evangélicos hoje. Mas o que nós temos visto, obviamente, é os evangélicos, né, entrando de corpo e alma no jogo político. Aí a gente pode fazer uma constatação ali, durante a ditadura militar, em 61, nós temos a Igreja O Brasil para Cristo, eles colocam um deputado federal, em 66 eles colocam um deputado estadual, aí a partir desse processo, os evangélicos começam a acordar um pouco mais para a política institucional, né, ou eleitoral. Aí nos anos 80, a ditadura militar estava já bem fraca, né, acabando praticamente, aí a gente tem a Constituinte, né, a Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte, e nesse período é que os evangélicos começam a entender que eles tinham influência. Começam a entender que eles tinham influência, porque antes disso, os evangélicos, eles queriam participar da política, só que com representantes não evangélicos. Eles foram muito enganados. Sabe essa coisa do toma lá da cá? Sim. O cara ia lá e prometia algo para a igreja, para o grupo, Sim. chegava ao poder, ele não dava. E os caras se cansaram disso. E eles começaram a perceber, com a Constituinte, de que o Brasil ia mudar e que eles poderiam também ter as próprias candidaturas deles, né? Você acha que o poder corrompeu a liderança evangélica ou a liderança evangélica corrompeu o poder? Eu acredito que muitos desses indivíduos que chegaram ao poder já eram corrompidos, né? É. Mas acredito sim que o poder, de alguma maneira, ajudou a corromper muitas dessas pessoas, né? Acho que é um processo simbiótico. Uma coisa. Sim. Mas voltando, Rafa, aí na Constituinte, já cansados de serem enganados pelos políticos que não eram evangélicos, eles começaram a pensar assim: nós podemos ter os nossos próprios representantes, né? E também com medo, olha só, com medo de que a nova Constituição privilegiasse os católicos, os evangélicos começaram a entrar mesmo de cabeça na política. A bancada evangélica, vulgarmente chamada bancada evangélica, começa na Constituinte. É muito antigo. Eram 32 parlamentares. 32 parlamentares, 32 deputados que, preocupados com essa questão, né, da nova Constituição privilegiar os católicos, também preocupados com a questão da separação entre igreja e Estado, eles começam a articular ideias. Por exemplo, Benedita da Silva fazia parte disso. Ela estava desde o início da bancada evangélica, inclusive até hoje ela faz parte, né? A gente tinha um cara muito conhecido, para quem está acompanhando, vale dar um Google aí, Fausto Rocha, que foi um político evangélico, bem intencionado, eram bons políticos, né? Eram caras que faziam a diferença. Antônio de Jesus, políticos que se você for estudar, eles eram bem intencionados, eles queriam fazer a diferença e preocupados com essas questões. Eles começam a se articularem ali
E a partir da Constituinte é que a gente tem uma bancada evangélica, né. Importante diferenciar bancada de frente parlamentar, são 2 coisas diferentes, né, eu vejo muita gente na imprensa misturar as coisas, Uhum. porque bancada evangélica é o que se forma dentro de uma frente parlamentar. Então, né, toda frente parlamentar precisa de 1/3 dos votos dos parlamentares. Então a frente parlamentar evangélica, na qual se encontra a bancada evangélica, ela é formada em 2003. Em 2013 ela é formada, né, e, enfim, ela hoje é a terceira maior frente parlamentar do Brasil, poderosíssima, terceira maior, hein, a bancada evangélica, a frente parlamentar evangélica. E dentro dela nós temos ali políticos evangélicos. Eu vou lembrar que os dados que eu tive, né, que eu obtive dessa legislatura atual, são 227 integrantes da frente parlamentar evangélica. E não necessariamente precisa ser evangélico, Não, por ele exemplo, precisa apoiar a isso, causa. por exemplo, Kim Kataguiri É. faz parte da frente parlamentar evangélica, Rosângela Moro faz parte da bancada evangélica, Da frente. Tiririca faz parte da frente parlamentar. É uma galera que vocês falam nada a ver, mas eles estão lá, né, exatamente, não precisam ser evangélicos. E desses 227 parlamentares, 156 são declaradamente evangélicos. Uhum. Então é uma bancada muito grande e é uma frente gigantesca. Então, a partir desse período aí da Constituinte, que os evangélicos começaram realmente a entender o poder que eles tinham, aí depois a gente tem, não podemos nos esquecer, né, um pouquinho antes da frente, tá? Nos esquecer de um momento histórico importantíssimo, quando o Edir Macedo, da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus, ele compra em 89 a Rede Record, né? E as rádios também, os programas de rádio. A partir desse período, no início dos anos 90, os pastores da Universal começam a falar abertamente sobre política partidária, sobre política eleitoral. Faz uma interface entre mídia e aspectos religiosos e políticos. Aí começam os evangélicos começam a crescer mesmo nesse sentido. E tem outros fatores também, né, teológicos que impulsionaram essa corrida dos evangélicos aos cargos públicos. Aí com a frente parlamentar em 2003, a gente vê os evangélicos cada vez mais participando do jogo político. E aí a pergunta que você fez, se isso tende a crescer, né, e culminar em algum É, ponto específico, eu acredito que o Brasil experimentará ainda, verá um presidente evangélico, porque o Bolsonaro não é evangélico, né, o Bolsonaro é católico, né, ele sempre deixou isso muito bem claro, muito ligado aos evangélicos, foi batizado no Rio Jordão, mas ele é católico. Evangélica é a esposa do Bolsonaro, que é a Michelle. uhum. Mas eu acredito que o Brasil terá sim um presidente ou uma presidenta evangélica. E aí, quando isso acontecer, aí a gente vai ver realmente algumas mudanças drásticas acontecerem, não? Eh, eu não estou dizendo que não possa, o presidente ser evangélico, mas do jeito que está a coisa, eu acho que esse vai ser o ápice A tendência é que ele seja evangélico dessa corrente, dessa né? Ele pode ser evangélico e não dessa pertencer a dessa essa. corrente impositiva, né, Isso. exatamente. Mas eu acredito sim que os evangélicos, eles se tornarão um grupo hegemônico no Brasil. Hoje são 26,9%, né, segundo o último censo. Aí tem um debate, né, tem, por exemplo, lá um pesquisador clássico, um acadêmico clássico, Paul Freston. E o Paul Freston, ele diz que os evangélicos, que é um dos primeiros pesquisadores, né, ele é americano, tal, tá no Brasil, um dos primeiros pesquisadores do segmento evangélico no Brasil. Ele diz que os evangélicos não chegarão a 50% da população. Não, ele falou que no máximo vai ter um teto, 35%. Mas aí a gente tem o José Eustáquio Diniz Alves, que é um demógrafo, ex-IBGE, um cara que também fez alguns estudos aprofundados sobre o segmento evangélico. Tem um texto dele acadêmico muito importante, que ele dizia que até 2032 o número de evangélicos se equipararia ao número de católicos e que em 2036 ultrapassaria. Esse cara diz que até 2050 isso vai acontecer. Então tem essa discussão entre os dois e tal. Uhum. Mas eu acredito que, a minha percepção é que sim, os evangélicos pode demorar 20 anos, mas eles se tornarão um grupo, majoritário religioso no Brasil, e que também eles se tornarão um grupo majoritário em termos políticos também. Vide a frente parlamentar, que é a terceira maior. Uhum.
E eu acho que isso será muito ruim. Por quê? Porque o perfil que nós temos hoje de políticos evangélicos é esse perfil de pessoas que não respeitam, em linhas gerais, tá? Em linhas gerais, e pessoas que não respeitam a separação entre igreja e Estado, eles querem impor os seus princípios cristãos, eles querem impor os princípios bíblicos ao todo da sociedade. Aí eu digo para as pessoas que estão me acompanhando, você pode discordar de mim à vontade, mas dê uma lida nos PLs, nos projetos de lei e nas PEC, né, nos projetos de emenda à Constituição que a bancada evangélica, né, ou a Frente Parlamentar Evangélica tem proposto nos últimos anos. Você vai ver que a maioria desses projetos de lei, dessas PECs, são combativos, não são propositivos, não estão propondo algo para o país, mas combatendo os LGBTI+, estão combatendo as pessoas trans, estão sempre combatendo, é sempre na ideia do combate, e nunca na ideia da proposição. Algumas questões, eu como cristão, acredito que são questões acertadas da parte da Frente Parlamentar Evangélica. Mas a maioria das questões que eles defendem, eu acho que não são acertadas, por quê? Porque é essa ideia de impor um princípio cristão sobre o todo da sociedade. Aí a gente precisa entender, né, Rafa, que a sociedade brasileira, na sua grande maioria, ela é cristã, católica, evangélica, mas temos também espíritas, kardecistas, pessoas umbandistas, Ateu. ateus, tudo, né? Várias religiões. E essas pessoas precisam ser respeitadas dentro de um Estado realmente laico, essas pessoas precisam ser respeitadas. E eu acho que esse é o perfil dos políticos evangélicos no Brasil hoje. É um perfil de pessoas que não respeitam a separação entre igreja e Estado, não respeitam a laicidade do Estado e não respeitam a tolerância religiosa. É importante, né? Muita gente fala assim, eu não gosto do termo tolerância religiosa. Legal, mas é importante para a história. Tolerância religiosa começa com os cristãos. Eram protestantes matando protestantes. E aí, o que acontece ali, século XVII, protestantes matando protestantes, aí os caras chegaram à conclusão na Europa que, pô, não dá pra gente ficar se matando mais, então a gente precisa parar com isso. Aí começam os tratados, né? Voltaire escreve e tal, sobre tolerância religiosa, que a gente tem que tolerar e respeitar as pessoas que pensam diferente, né? A ideia de tolerar mesmo, né? Cada um tem direito à liberdade de fé. Então esses princípios, Rafa, que são importantíssimos para a democracia, não, na meu ver, tá, não são respeitados em linhas gerais pelos políticos evangélicos da Frente Parlamentar Evangélica ou da bancada evangélica. Não são. Até porque dentro do próprio, como você mencionou, dentro do próprio segmento protestante, evangélico protestante, é raiz e vertente para tudo quanto é lado, né? Um pensa para cá, outro pensa completamente para lá. Não somos um grupo monolítico, né? Os evangélicos não são um grupo monolítico, homogêneo, é heterogêneo, não é monolítico. São protestantes históricos, aí você tem luterano, congregacional, que não é a igreja congregação, aí você tem batistas, presbiterianos, metodistas, aí você tem os pentecostais clássicos, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, aí você tem depois os pentecostais de segunda onda, E que pensam igreja muito quadrangular, diferente. você tem a igreja Brasil para Cristo, Deus é amor. Aí depois você tem os neopentecostais, né? Que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Aí você tem enfim, essas igrejas todas, Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça. São Os grupos, churches, as churches, né? Que são os neopentecostais, são grupos e grupos. né? Exatamente. E cada um tem sua perspectiva. Sim. Mas assim, a Frente Parlamentar Evangélica, por que eu acho que é perigoso, né? Essa hegemonia evangélica na política institucional? Porque a Frente Parlamentar Evangélica é até interessante, que eu vou até falar dos livros que eu trouxe aqui, fazer aqui uma propaganda, Por né? favor. Mas esse é um dos livros que eu organizei e escrevi também, que é o Projeto de Poder, Participação dos Evangélicos na Política, desde o final da ditadura militar. Quem está acompanhando aí vai encontrar na Amazon, Mostra ali, né? encontra na Amazon, Mercado Livre, é só você dar lá um. Vamos deixar o link na descrição do vídeo? Bom, vamos deixar o link na descrição E do aí, vídeo. desse livro aqui são, né, alguns amigos também evangélicos, mas acadêmicos, né? A Jéssica Silvestre, historiadora, tem um livro muito legal sobre o papel dos protestantes na ditadura militar. O Lucas Coutinho Vieira, que é um pastor batista, um jovem super inteligente. O Ranieri Costa, que é um
um cara interessante aí que escreveu um livro sobre teologia coaching. Ele também é jornalista, também do UOL. E o Tiago de Bentes também, que é um teólogo calvinista. E a gente escreveu aqui falando sobre o contexto político no Brasil. Mas assim, o capítulo que eu escrevi especificamente, eu tenho uma entrevista em primeira mão aqui, né, exclusiva para o livro, com o Sóstenes Cavalcanti, né, que é o presidente o líder do PL, né, Sim. lá no Congresso, e que é amigo do Malafaia, que é um É pastor da igreja, pastor da Assembleia de Deus. do Malafaia. Isso, e ele deu uma entrevista exclusiva pro livro. E aqui, vou dar um spoiler, tá? Ele foi presidente da bancada evangélica da Frente Parlamentar, agora não é ele, mas ele é uma das principais vozes até hoje. Ele é líder da oposição, É, né? líder da oposição. E ele diz o seguinte, que a Frente Parlamentar Evangélica, tá aqui no livro, ele diz, ela é uma frente ideológica e o papel dela é se opor ao governo Lula. Então, entende? Não é uma frente parlamentar propositiva. Por exemplo, a gente quer influenciar a sociedade brasileira culturalmente pelos princípios benéficos, né, os princípios cristãos. Não, é uma frente ideológica, segundo as palavras do Sóstenes, que tem como objetivo se opor ao governo, no caso, o governo atual, que é o governo Lula. Então isso já explica, né, já responde. Você acha que isso é uma coisa benéfica? Uma frente parlamentar que se arvora em princípios cristãos, mas que ao mesmo tempo tem como objetivo derrubar um governo por questões ideológicas? É óbvio que isso não faz sentido, né? Vamos aproveitar, antes que eu puxe a última questão, vamos falar um pouquinho dos seus livros? Explica pra gente aí quais são. Vamos lá, tem esse aqui, ó, gente, o Geração Selfie, né, que é o primeiro livro que eu escrevi. Tá saindo uma segunda edição com pesquisas aí atualizadas e tal, estamos trabalhando ainda. Qual que é a ideia dele? Geração Selfie, eu, na verdade, faço aqui uma espécie de radiografia da chamada Geração Z, que são os jovens que nasceram a partir dos anos 2000. Né? Meu caso, né? É, que de- Não é o meu caso. gente que nasceu de 2000 e que vai até 2009. Alguns entendem, né? É que tem essas variações aí, que são os que nasceram a partir de 95 ou 97. Eu entendo, categorizo como aqueles que nasceram no Brasil a partir dos anos 2000, até 2009. Depois já é a geração alfa, né? E depois, agora em 2025, a minha filhinha é a geração beta, né? A partir de 2025 é a geração beta. Então, De 25? 25 em diante é beta, antes é alfa, seus filhos são alfa, e até 2009 é a geração Z. Então, é uma radiografia da geração Z, eu falo sobre os principais comportamentos dessa geração, né? Que é chamada geração digital. Eu fiz entrevistas, né, com estudantes aqui na cidade de Piracicaba. Estive em 8 escolas durante 2 anos, frequentava as aulas, conversava com alunos, professores, e foram 300 estudantes entrevistados, né? Algumas entrevistas foram em grupo, outras eram individuais. E aí eu fiz aí digamos assim, um diálogo, né, com o resultado dessas entrevistas com as mais recentes pesquisas geracionais, né? Então, vou falando dos comportamentos, jogando muitos dados ali e tal. É um livro fácil de ler, eu escrevi para pais de adolescentes, escrevi para professores, empregadores, é muito fácil de ler, é uma leitura fluida, mas eu acho que é uma boa contribuição, né? Vai sair a segunda edição com as pesquisas atualizadas, mas é um livro, é o meu xodó, né? Eu escrevi esse livro com muito prazer, com muita alegria. Aí depois tem o País dos Evangélicos, também vai ser a segunda edição, que são a compilação, né? É a compilação de entrevistas, de 20 entrevistas que eu fiz durante o último período eleitoral presidencial, né? Em 2022, de junho a dezembro. Então eu entrevistei Tem nomes, são nomes. excepcionalmente para a revista Veja, para o site da revista Veja, a coluna do Matheus Leitão, né? O jornalista. Então, vou citar alguns nomes aqui. Caio Fábio, do meio evangélico, Edgar Nekiewicz, Silas Malafaia, o Henrique Vieira, que é o deputado do PSOL, Luiz Felipe Pondé, Leandro Carnal, Lilian Schwartz, Mário Sérgio Cortella, o padre Júlio Lancelotti, Marcelo Taz, Clóvis de Barros Filho, Marina Silva, Tabata Amaral, Francisco Bosco, Marco Antônio Villa, Gabriela Prioli, Itamar Vieira Júnior e por aí vai. Então foram 20 entrevistas, né? Semanalmente eram publicadas no site da revista Veja. A maioria delas, por conta do momento e por conta do nome, né, dessas pessoas, ficaram entre as mais lidas. Eu lembro. repercutiram muito. Eu lembro. E aí, quando eu cheguei na 10ª entrevista, o editor lá da revista Veja, ele falou, cara, você tem um livro
em mãos. Eu falei: "Como assim?" Ele falou: "Cara, você tem um livro, trabalha mais algumas entrevistas, você faz um livro no final". Aí eu falei: "Vou fazer 20". E foi terrível, viu, porque era semanalmente, e eu tinha que entrevistar, entrar em contato, fazer a ponte, fazer tudo. E aí as entrevistas saíram, e aí a compilação, né, que é a ideia de registrar aquele momento. Uhum. Vai sair a nova edição, e a ideia da nova edição, eu vou fazer comentários dos bastidores das entrevistas, né, interessante. Você vai saber um pouquinho como é que foi ali, as conversas que rolaram antes das entrevistas, e logo sai aí, acho que no próximo mês, a gente vai começar a publicar. E depois veio esse, né, que eu já falei, do Projeto de Poder, 2023, e por fim, esse livro aqui também, que eu tive o prazer de escrever e de organizar, que é o Conectados. Esse aqui, Liderando a Nova Geração na Era Digital, um livro que eu fiz com alguns amigos que trabalham, né, com nova geração. Eles são, ligados a movimentos religiosos, são pastores, e escreveram. Então a gente fala sobre essa mudança do paradigma de liderança, né, que antigamente era o paradigma de cima para baixo. Eu sou líder, eu mando, e vocês acatam. Quieto. Hoje é o paradigma mais horizontal, né, de cocriação. As pessoas, elas obviamente vão receber diretrizes, mas elas querem participar também. Elas também querem Hum. deixar a contribuição delas, né. Uhum. Você falou para ir para cá, eu vou, mas por quê? Uhum. Ah, por causa disso. Dá para fazer assim? Eles querem participar. Então, é um livro que deixa aqui essas reflexões para quem trabalha, né, com nova geração aí, pregadores, líderes religiosos, pais e todo mundo. Então é isso. Eu quero pegar um gancho final, talvez, até em cima de uma fala que você acabou de fazer. Eu queria pedir para você mandar um recado agora para a igreja, porque certamente, espero que esse podcast, esse episódio seja visto por muitas pessoas, por muitos evangélicos. E se isso acontecer, muitos deles, no meio desse episódio, vão ficar inquietos. Porque nós sabemos, como funciona, e talvez um pouco desgostosos. Eu queria que você desse um recado para eles, ah, de como que um recado de como essa mensagem, essa reflexão, essa sua análise pudesse ser vista por eles. Eu queria que você, de alguma forma, desafiasse o os membros, as ovelhas das igrejas, a fazer uma análise da sua narrativa, do que você está pensando. Por que que você chegou a essa conclusão tão diferente, e eu posso dizer sem medo de errar, tão diferente da grande maioria da igreja evangélica brasileira? Eu diria o seguinte, vamos lá, Cazuza, o grande intérprete brasileiro, disse: "Ideologia", cantou, né, "eu quero uma para viver". Todos nós queremos uma ideologia para viver, algo que dê sentido para as nossas ações no dia a dia, todo mundo. E as ideologias políticas cumprem esse papel. Elas dão um sentido para aquilo que a gente faz hoje na sociedade, seja um empresário, uma dona de casa, um pastor evangélico, um padre, um advogado, enfim, todo mundo quer ter propósito naquilo que faz. As ideologias políticas servem para isso. Eu diria para o público evangélico, cristão em geral, que as ideologias são produções humanas. As ideologias não vieram do céu. As ideologias não foram estabelecidas por Deus. Não foram. E toda ideologia, e aí eu vou emprestar aqui, na verdade, esse conceito de um sociólogo cristão, toda ideologia é uma idolatria. As ideologias são importantes, todos nós temos ideologia, mas toda ideologia é uma idolatria, porque as ideologias políticas, elas agem, eh, elas aparecem, né, elas são oferecidas para nós, assim como os ídolos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tinha um ídolo que ele mostrava, eh, um problema, o problema da humanidade, e oferecia uma solução. E as ideologias funcionam dessa maneira. Toda ideologia política, ela faz um diagnóstico do que está ruim e propõe uma solução. Só que essa solução é vista como salvação. Por exemplo, liberalismo, conservadorismo, progressismo, republicanismo. Você pode pegar as mais variadas ideologias, todas elas fazem um diagnóstico. Vamos dar um exemplo aqui: conservadorismo tem um diagnóstico. Qual é o problema? O problema são as ideologias progressistas. Esse é o problema da humanidade. E qual é a solução?
é a manutenção das instituições sociais. Vamos manter a igreja como ela é, o casamento como ele é, a faculdade como ela é, e assim a sociedade vai bem. Só que ela apresenta isso, oferece isso como salvação. E se você realmente abraçar esse pacote, você se torna um idólatra. Estou dizendo isso para os nossos Pros de casa. irmãos evangélicos, principalmente. O liberalismo diz que qual é o problema? É o Estado. E qual que é a solução da humanidade? É a liberdade econômica, é a liberdade individual. Só que se você abraçar isso, isso se torna um meio de salvação para você. Você acha que realmente isso vai resolver todo o problema do ser humano. E as ideologias progressistas, vamos pegar, por exemplo, aqui o marxismo mesmo. Né? Qual é o problema? O problema é a luta de classes. E qual é a salvação? A salvação é nós fazermos algo subversivo. É tirar a burguesia, colocar o proletário lá. É os meios de produção saírem das mãos das pessoas e ir para o Estado. É abolir a propriedade privada, que é um problema também. Se você abraçar esse pacote, você se torna também alguém idólatra. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem uma ideologia, mas o cristão, ele não pode colocar a ideologia política dele acima do que Jesus ensinou. E isso tem acontecido. Uma das razões é porque nós já nos esquecemos há muito tempo do que Jesus ensinou. Então você está muito mais preocupado com o que um cientista político disse, com o que um outro autor falou, né, um comentarista político, e você não vai nas escrituras. Jesus foi muito mais à esquerda do que a esquerda é. E Jesus foi muito mais à direita do que a direita é. Jesus foi muito mais conservador do que os conservadores são. E Jesus foi muito mais progressista do que os progressistas são. E ser cristão é viver sempre nessa tensão. Em alguns momentos eu vou ser taxado como direitista. Eu vou ser taxado como uma pessoa extremamente conservadora quando eu digo assim, Rafa, eu sou contra o aborto. Rodolfo, você é a favor da legalização do aborto? Não sou a favor da legalização do aborto. Ah, mas tem questões sociais muito sérias envolvidas. Eu sei delas, eu as conheço, as considero, mas por questões religiosas, eu sou contra a legalização do aborto. O que o grupo de esquerda normalmente vai falar? Rodolfo é um conservador, é um rapaz de direita. Mas quando eu digo assim, eu sou a favor da união societária, da união entre pessoas do mesmo sexo. Eu não estou dizendo que eu sou a favor do casamento na igreja de pessoas do mesmo sexo, mas eu sou a favor da união, da união Da liberdade, da da união. união civil, que significa o quê? Duas pessoas do mesmo sexo se relacionaram, construíram coisas e elas têm o direito civil, societário, enfim, de se unirem. Quando eu defendo isso, eu sou visto pela ala direita como um comunista, progressista, porque são pessoas que não estão pensando e refletindo. Porque quando nós queremos seguir a Jesus, a gente vai sempre ter essa tensão, né? Seremos mal compreendidos por um grupo, mal compreendidos por outro grupo, porque o ensino de Jesus, o evangelho, está acima das ideologias políticas. Obviamente, Rafa, que eu tenho a minha ideologia. Se você fizer um questionário para tentar entender minha ideologia, Você vai encontrar ali. vai falar, o Rodolfo tá mais para cá, eu sou um cara, eu me considero, às vezes eu quero virar anarquista, falo assim, mas eu me considero hoje, até o momento, um centro-esquerda, um social-democrata, né? Mas, antes de tudo, eu sou cristão. E o que Jesus me ensinou está acima de qualquer ideologia política que eu abraço. Eu diria isso para as pessoas que me seguem, né, para as pessoas que estão nos assistindo agora, que as ideologias políticas não podem estar acima do evangelho. E quando você diz esse cara não é cristão porque ele é de direita, você está sendo ideológico e não cristão. E quando você diz esse cara não é cristão porque ele é de esquerda, você está sendo ideológico e não cristão. É isso que eu diria. Bom, vocês ouviram Rodolfo Kapler. Se você gostou, não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal Estado SP, ative os sininhos, deixa um like, aquele padrãozinho. Muito obrigado e até a próxima.